profissional da beleza, ele precisa se posicionar como um profissional da beleza e um empreendedor, que é o que a gente fala, né? Então, não é só fazer o cabelo, fazer a sobrancelha, fazer a unha, fazer a barba, né? Fazer a parte de estética. Precisa também fazer a parte ali de empreender, que tem todo um lado que muita gente desconhece. Então, posicionamento, né? Você se enxergar como esse profissional da beleza, do cabelo, da unha, da estética, né? Fala, galera! Mais um Pod Beleza. Eu sou o Fernando Pascoal. E aqui na minha frente hoje, não tá do meu lado, tá na minha frente, o meu coração. Gislaine Pascoal. E hoje tá de um jeitinho diferente, né, Fê? É isso aí, resolvemos, né? Resolvemos. Hoje é só nós dois. Vamos falar um pouquinho de algumas dicas, mas antes a gente vai chamar os nossos patrocinadores. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo para mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue para eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Olá Fernando, olá Gi, olá pessoal do Pod Beleza. Hoje eu venho apresentar para vocês a minha marca, Valerie Cosméticos. Esse produto veio para revolucionar a terapia capilar em salão de cabeleireiro. Ele dá os resultados muito rápidos, em semanas você e o seu cliente vai ver os resultados. Para você que tem interesse em ter os produtos profissionais no seu salão e o home care na sua casa para tratamento, é só apontar sua câmera pro QR Code que está na tela. Obrigada Fê, obrigada Gi, obrigada pela oportunidade. Voltamos, galera! Pessoal, essa é a dica e uma coisa que eu peço pra vocês. Curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comenta bastante, porque a gente tá tendo visualização, mas vocês não estão ajudando a gente com os comentários, né, Gi? Exatamente, Então, tem que comentar. Coloca o profissional que você gostaria de escutar a história, de entender como ele chegou, né, no sucesso que tá. E a gente vai fazer de tudo para trazer ele aqui. Às vezes você tem um profissional, aí seu vizinho ou o seu próprio cabeleireiro, que o cara é um sucesso, tá escondido atrás de algum lugar, né, Gi? Exatamente. Traz ele aqui pra ele contar a história dele. Traz ele aqui. Né, Gi? E o Pod Beleza é um canal que só existe para contribuir com o profissional da beleza, né? Através da nossa experiência, né? Uma jornada de mais ou menos não, né? Mais de 20 anos. E também quando a gente traz os convidados aqui, contando, compartilhando as suas histórias, compartilhando os obstáculos, né, que superaram, o sucesso, os fracassos. Isso também te ajuda, certo? Isso aí. Decidimos fazer um vídeo, só eu e a Gislaine, pra falar pra vocês o que tá sendo o Pod Beleza, pra quem que é o Pod Beleza, pra que serve o Pod Beleza, né, Gi? Exatamente. Vamos lá? Vamos começar? Bora lá. Quer começar perguntando ou você já quer fazer uma introdução? O que você prefere? Você começa. Eu começo. Você... Gi, a gente já trouxe muitas pessoas aqui. Foram 24 episódios. Nossa, tem bastante conteúdo. E o tanto de aprendizado que nós tivemos. Verdade. Aprendemos muito. Muita coisa. Às vezes a gente sai daqui com um monte de anotação. Com certeza. Um monte de anotação. Deveria ter perguntado isso, né? Então, eu acredito que as pessoas que assistem o Pod Beleza também fica com essas perguntas na cabeça. Verdade. Né? Teve convidado que a gente já deixou o convite para voltar de novo. Para voltar, porque o tempo foi curto. 1 hora foi pouco. E a pessoa, às vezes, tem muito tempo, né? Muito conteúdo. Muito conteúdo, muito tempo de experiência. Né? A maioria deles tem mais de 15, 20 anos de profissão. A maioria. Não dava para resumir em 1 horinha, né? E daqui saiu bastantes amizades também, né, Gi? Amizades, verdade. Bastantes amizades. E é engraçado porque a área da beleza é bem solitária, né? Sim. Assim, muitos profissionais, eles se sentem muito estrela, acaba afastando outras pessoas, né? Sendo que pode juntar e somar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, Gi, vou usar o termo de um imã. Né? O imã tem 2 lados. Tem um lado que aproxima e tem um lado que afasta. E repele. Né? Antigamente, as pessoas usavam só o lado oposto do imã. Então, 2 estrelas, né? 2 ímãs não se encostava. Não se encosta. Agora,
tá mudando a chave do pessoal. Precisa mudar o mindset, né? Isso aí. E essa é a nossa parcela de contribuição. Esse é o objetivo do Pó de Beleza, então. Isso. Aumentar a mentalidade, a gente precisa mudar a nossa mentalidade o tempo todo, né? É assim, não é porque a gente está há 20 anos trabalhando com beleza que parou de fazer curso, parou de buscar melhorar, não. Pelo contrário, teve um tempo que curso de cabelo era o que nos sustentava, vamos dizer assim, mas teve uma época que a gente começou a precisar buscar a gestão de pessoas mesmo, trabalhar comportamentos, trabalhar outros tipos de conhecimento, que é o que a gente vai trazer aqui. Então, hoje você vai ter que fazer umas perguntas para mim. É isso mesmo. Nós vamos dar algumas dicas, né? Entendi. Nós vamos dar Bora uma lá, dica. então. Vai ser um bate-papo bem bacana. Eu vou começar, então, falando para você que... Eu até escrevi aqui, ó. Siga os passos de quem deu certo. Uau! É uma dica que eu dou aí pro cabeleireiro iniciante, né? Que ele quer chegar num lugar, mas ele não tem um plano traçado. Plano traçado a gente falou aqui com a Romeica, né? Mas planejamento estratégico, isso aí. né? Mas quem tá começando, às vezes, eu até escutei esses dias aí em um podcast que eu também assisto bastante, a pessoa falando assim que quando ela começou, ela não tinha um plano. O plano foi depois que ela iniciou, porque ela não sabia como ia começar. Então, isso é muito comum, né? É na área da beleza, sim. Sim. Vou fazer, quem sabe dá certo, né? Ela não tinha um plano. E depois que deu certo, aí tem que planejar. Tem que pôr na ponta do lápis, escrever, seguir um plano, né? E começar também é seguir quem tá dando certo. Exatamente. Né? Eu tenho bastante referência na área da beleza, não só cabeleireiro, tá? Não só cabeleireiro. Eu também sigo alguns empresários. Importante, a gente vai falar disso né? aqui hoje. Eu sigo alguns empresários e eu vejo o cara falando o que ele errou, aonde ele errou. Então, você que tá começando agora na área da beleza, gente, começa a seguir e queira conhecer a história do profissional. Quando ele começou, o que ele fez, qual foi o curso que ele fez, com quem que ele andava. Pode ter certeza que ele se espelhava em alguém muito forte. Né? Verdade, verdade. O que eu anotei aqui pra gente falar é algo que eu vejo bastante ainda, né? Mesmo lá no começo, como ainda hoje, é o posicionamento. Posicionamento, isso é muito bom. O profissional da beleza, ele precisa se posicionar como um profissional da beleza e um empreendedor, que é o que a gente fala, né? Então, não é só fazer o cabelo, fazer a sobrancelha, fazer a unha, fazer a barba, né? Fazer a parte de estética. Precisa também fazer a parte ali de empreender, que tem todo um lado que muita gente desconhece. Então, posicionamento, né? Você se enxergar como esse profissional da beleza, do cabelo, da unha, da estética, né? E como que a pessoa se posiciona, Fê? Né? Ela para de olhar aquele trabalho, aquela profissão como um bico. Na verdade, ela deixa de olhar como um bico e passa a ver como uma profissão, né? Porque a área da beleza é uma das profissões que mais crescem no mundo inteiro, não só no Brasil, e que tem rentabilidades muito grandes, né? Então, pessoas ganham muito dinheiro com a área da beleza, porém, muitas ainda vê como um bico, né? Vou ali fazer uma unha, vou ganhar um dinheiro, vou ali fazer uma escova, vou ganhar um dinheiro para comprar um cigarro, para pagar o vale transporte, enfim, não é isso, né? Então, como é que você começa a se posicionar, né? Começa a estruturar o seu negócio, ver o seu salão como um negócio, né? Já entra a parte de empreender, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas eu quero que você fale para mim, Fê, como que o profissional precisa se posicionar? O que ele precisa para se posicionar? Como a gente está falando para as pessoas iniciantes, eu, Fernando, dou uma dica. Aprenda de tudo. Não pula etapa. Então, a pessoa começa a aprender o cabelo, a sobrancelha. Aí ela se especializa não só em cortar cabelo, ela tem que saber fazer um pouquinho de colorimetria. Ela tem que saber um pouquinho de pó descolorante, como que aplica mecha. Ela tem que saber sobre corte de cabelo. Então, aprender a fazer uma maquiagem básica. E por que eu dou esse conselho? Porque quando você começa,
você não tem know-how em nada, você não é especialista em nada. Isso. Então, você tem pouca cliente e você tem que aumentar o ticket média dela. Então, esse profissional, ele tem que ser meio generalista, No né? começo, que é a palavra sim. que a gente usa, Isso aí. assim, No fazer começo, um pouquinho de tudo. No começo, um pouquinho de tudo, para ele poder atender uma cliente, 2 no dia e aumentar o ticket média. E ali ele vai descobrir no que ele é bom, Exatamente. ou no que ele gosta. Né? Por exemplo, eu vou pegar eu como exemplo aqui. Quando eu comecei, eu mexia com cabelo, mas eu aprendi a tirar sobrancelha, aprendi a fazer sobrancelha na rena, aprendi a fazer alisamento de sobrancelha. Então, eu fiquei muito bom nisso. E eu chegava a fazer 7 sobrancelhas por dia. Era Isso muita que eu ia coisa. falar. Você, assim, vamos abrir um parênteses aqui. Você faz sobrancelha muito bem, eu já falei isso aqui, né? Que eu gosto, não só eu, como todo mundo que faz. Mas, mesmo você sendo muito bom em sobrancelha, você não gosta de Não, fazer. eu gosto de fazer, mas não é minha paixão. Eu faço, eu aprendi. É um secundário. É um secundário, Tá. isso aí. E aí, lá em 2002, 2003, eu me tornei especialista em alisamento de cabelo, com tio glicolate de amônio. Então, eu fiquei 3 anos liderando o mercado como um dos melhores alisamentos de São Paulo. De Osasco, não dava nem pra contar que nós éramos o melhor. Certo. Né? Então, foi 3 anos líder de mercado. Não tinha internet na época, né? Não tinha nem Orkut. Não tinha. E depois, quando veio a progressiva, aí o meu mercado ficou de lado. Então, eu tive que me especializar em outra coisa. Aí, eu fui pra colorimetria e mechas, que é o que eu faço de melhor até hoje, né? Isso. Então, a gente pode mudar no meio do caminho, Sim, sim. desde que você... Eu escrevi aqui, ó. Siga os melhores, se prepare e não pula etapa da sua vida. Verdade. E Então, quando você diz não pula etapa, destrincha aí pra gente. A pessoa seguir um caminho, seguir né? um caminho. Começar Isso aí. do início, né? Por exemplo, a gente tá falando de profissional que tá começando. Isso. O cara, ele começa a fazer o curso, ele começa a atender na casa dele. Certo. Ele tem que atender na casa dele, tem que atender os amigos dele, ele tem que atender os vizinhos. Por quê? Porque ele tá pegando experiência. Quanto mais você faz, mais rápido você aprende. Aí você arruma um serviço no salão. Quando você arruma um serviço no salão, que isso é uma dica que eu dou pra vocês, arruma um serviço no salão legal, bom. E você não chega lá como cabeleireiro, chega lá como assistente de cabeleireiro. Certo. Porque você tem que passar pelo processo de todo mundo dentro do salão. Do assistente júnior, de um cabeleireiro. Depois você tem que ficar um pouquinho com o gestor. Então você não pode pular etapa. Você já chegar num salão como cabeleireiro, Como olhando cabeleireiro. como dono. Como que você vai ensinar um assistente sendo que você não foi assistente? E a pessoa também pode se queimar, né? Porque aí chega lá dizendo que é cabeleireiro e aí o resultado do trabalho não é de cabeleireiro, né? E se tem uma coisa que a gente não consegue esconder, é o cabelo, o resultado. Então a pessoa, se ela tem um caminho ali, se ela, né, passa pelo assistente, aí tem salões grandes que tem vários níveis de assistente, então ela chega mais preparado para fazer um cabelo, né? Porque quando você... Eu falo isso por experiência própria. Quando você chega num lugar para trabalhar que tem mais de 5 pessoas que fazem o mesmo serviço que o seu, você aprende 5 maneiras diferentes de fazer. É diferente de você Certo. trabalhar sozinho, fazer aula teórica na escola de cabeleireiro, e você chega e adapta o jeito que você acha melhor. Só que você só sabe o seu jeito. Você não vai querer mudar. Você não vai querer ter novas experiências. Então, o legal é que você vá trabalhar num salão grande. Essa é a dica que eu dou. Se fosse hoje para eu começar a trabalhar como assistente, se eu tivesse meus 20 anos aí, 19, 20, eu iria para um salão muito grande, que tivesse muitas pessoas de nome no mercado, que estaria bombando na internet, para eu saber... Hoje tá fácil. Hoje tá fácil. O que ela faz que dá certo e o que ela fez que deu errado. Né? Por exemplo, eu acho magnífico quando eu vejo um cabeleireiro com 5 ou 6 assistentes. Eu falo, cara, como que ele dá conta Como que ele consegue desse monte de gente? orquestrar tudo E isso? isso, porque são 5 maneiras diferentes de trabalhar. Você tem que ter um jeitinho com cada um. Né? Aí fica a dica do livro, né? Qual livro? As 5 leituras
5 linguagens. 5 do amor. linguagens do amor, né? Porque o cara tem que saber de linguagem de amor, Tem. como que ele vai tratar Cada profissional. cada profissional. Né? Então, cada parceiro. eu admiro muito esse tipo de cabeleireiro. Pra gente dar uma acelerada, que hoje o nosso objetivo aqui é ir direto ao ponto. Tem um mix aqui de informações, de conteúdo que vai ajudar você aí no dia a dia. Quando a pessoa está iniciando, ela quer comprar tudo que ela vê, Nossa, né? Ela quer nem trabalhar fala. com N produtos. Sim, E aí, às vezes, ela tá com pouco recurso, mas aí ela vai lá, dá um jeito, parcela no cartão, ou faz aquele semanal, né? Fala pro representante, vem passando por semana que eu vou te pagando. Qual a dica que você dá para essa pessoa? aí tem 2 tipos de dicas que eu posso te dar. A primeira é de ferramenta, né? Então, primeiro você olhe no mercado quais são as melhores ferramentas. Então, quando eu comecei, só tinha 2 tipos de secador. O secador A e o secador B. Só tinha essas 2 marcas no mercado. Então, eu comprei a marca B. E aí deu E o que 3 aconteceu? meses, eu tive que comprar um secador com uma potência maior, um secador melhor, porque o B não aguentou. Certo. Né? Então, mas assim, quando eu fui comprar, não tive nenhuma instrução. Escova, eu comprei a marca, não vou nem falar que foi a B. Eu comprei a marca E. Aê. Eu comprei a marca E. Então, investi meu dinheiro de forma errada. Gente, não invista seu dinheiro de forma errada. Invista o seu dinheiro em coisas que vão te dar o retorno. E o que te dá retorno, às vezes, é a durabilidade do produto. Invista seu dinheiro em material que dura. Então, por exemplo, eu comecei a investir em materiais melhores, porque eu comecei a buscar o que era o melhor do mercado. Então, eu separava uma graninha, uma vez por mês, eu ia até a loja e comprava uma quantidade de material. Então, eu fui montando a minha quantidade de material conforme a minha necessidade. Você tem que... A dica que eu dou é, compre o seu material conforme a sua necessidade. Isso. Né? Investir numa boa máquina, numa boa escova, num bom secador, num bom babyliss, numa boa chapinha, uma prancha, né? Porque às vezes você vai comprar várias vezes um material de classe péssima, Inferior. categoria inferior, e você vai ter que ficar reinvestindo o seu dinheiro. Então, compra certo. Compra importante. certo. A outra dica que eu dou é sobre o produto. Hoje tem N marcas no mercado, né? Tem Isso. marca que atende o salão A+, e tem marca de cosmética que atende o salão classe F, vamos se dizer. A pessoa precisa entender do negócio dela, que Tem. tipo de público O que ela público vai que ela está atender. atendendo. Então, vamos supor, claro que o profissional, ele quer atender com o produto melhor do mercado. Certeza. Mas, às vezes, o melhor do mercado, a cliente que ele está atendendo não consegue pagar. Porque ele tem que cobrar por aquilo. Né? Além de ser a mão de obra dele, o produto também ajuda muito. Então, tem essa necessidade dele saber qual o tipo de público que ele está atendendo. Então, vamos supor, um exemplo. Não tem cabimento o cara atender Alphaville, Morumbi, com produto classe E. Não pode. Isso não pode acontecer. Não pode, mas é muito comum, né? É muito comum o cara trocar o pote. Isso é muito comum acontecer. Eu sei porque eu já trabalhei em salão grande, que o cara usava um pote de uma marca A+, e colocava o produto que ele comprava da fábrica por quilo. Né? Isso era muito básico. Só que hoje não dá para enganar mais a cliente porque ela conhece o cheiro. Ela sabe. Ela sabe, ela conhece pelo cliente cheiro. também tá com informação, viu, gente? Muita informação. O que você pode fazer, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Tenha 2 tipos de hidratação para quem está começando. Uma boa e uma mais inferior. E você fala para sua cliente, olha, eu tenho essa que custa R$80, que também é boa, e eu tenho essa que custa 150, que é ótima. Não dá nem para discutir, não dá nem para falar da qualidade. E a cliente escolhe o que ela quer. O que ela pode pagar, O que ela né? pode fazer. Isso mesmo. E a pessoa tá começando, eu falo, começa, mas começa do jeito certo. Eu acho que isso foi algo que ajudou muito a gente a chegar, né, aqui 20 anos depois, uma carreira sólida, é o controle financeiro, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho.
que é a parte mais chata, que os cabeleireiros não querem saber de conta, de cálculo. Cabeleireiro, manicure, esteticista são muito práticos, né? Querem ficar mais com a parte... Mão de obra. com a mão de obra, porém, o controle financeiro, a gestão financeira, a gestão de pessoas entra ali dentro do empreender e é muito necessário. Então, uma dica que eu dou para controle financeiro muito básica para você que está começando ainda, não pode investir num software tipo muito top, né? Que tem vários também, tem vários valores, mas uma básica aí que vai te ajudar muito é como a gente começou, que é ter um caderno, né? Ali você anota todas as suas entradas e todas as suas saídas. E aí no final do mês você tem ali um controle. Isso é muito simples, gente. É coisa que a gente aprende, né, Eu no faço máximo ali até no hoje, né, quarto Gi? ano. Eu faço até hoje. Verdade. Por que eu faço isso, gente? Eu sou... A Gislaine não gosta que eu falo isso, mas eu sou péssimo com tecnologia. E o que eu faço? Eu faço tudo no caderno, anoto lá cliente, serviço, valor, forma de pagamento, qual foi o profissional que atendeu e o valor. Eu faço, tiro uma foto, mando no grupo financeiro, que quem toma conta é a Gislaine, e ela planilha isso para mim. Outra dica que eu posso dar também para vocês é que tem um monte de software gratuito hoje. Tem. Como você está começando agora, Aplicativos. Equipe, baixa um aplicativo de fácil acesso para você, tem vários gratuitos, e depois se você acostumar com ele, aí você paga um plano mensal e fica muito mais fácil, né, Gi? Com certeza. Lembrando que muitas pessoas, eu diria, eu não tenho o dado correto aqui, mas mais de 50% dos salões fecham antes de completar 3 anos, 3 anos. por falta de gestão. Porque a pessoa não sabe quanto entra e quanto sai, né? Mistura tudo ali, o dinheiro dela, o dinheiro do salão. Aí eu posso dar uma dica também. Abra 2 contas. Uma conta do salão e uma conta sua, pessoa física. E você tem que determinar qual será a sua comissão. E daí já é uma dica mais completa, hein? E não queira pegar Prolabore todo mês. Não queira. O salão tem que ter um caixa, porque um dia o lavatório vai quebrar. Um dia a lâmpada vai queimar. Um dia o ring light vai quebrar. E você tem que ter um dinheiro em caixa. O dinheiro reserva. Então, não tira dinheiro do Prolabore. No começo, não. A gente tinha bem no comecinho, quando a gente estava começando a estruturar, que a gente deixava vou colocar um valor simbólico aqui, a gente tinha que ter 10 mil reais no caixa sobrando, sempre. Se passasse de 10 mil, a gente tirava uma parte do Prolabore, que ajudava muito, né, Gi? Sim. Porque a gente... É uma reserva. É uma reserva, Um você fundo de imagina reserva. que deu a pandemia. Né? A gente teve uma ninguém pandemia. contava Ninguém com a contava pandemia. com a pandemia. E eu lembro aonde eu estava quando eu recebi a notícia da pandemia. Eu estava na pós-graduação de cosmetologia na ABT. E eu fui almoçar com o pessoal e o pessoal fazendo pacote, vendendo pacote antecipado. Eu falei... Tá acontecendo. É bem isso. O que tá acontecendo? Não, você não tá sabendo que vai fechar tudo? Eu falei, gente, não pode acontecer isso. Eu não queria acreditar. E aí, quando foi na quinta-feira, no dia 17 do mês 3, foi determinado que tinha que fechar tudo. E eu cheguei em casa, sentei, e aí a Gislaine chegou pra mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tô fazendo aqui um cálculo. A gente tem dinheiro pra se manter durante 3 meses. Tanto a casa como o salão. Olha como é a importância de você ter um dinheiro em caixa. E saber quais são as suas despesas, Sim, né? Pra isso aí. poder se organizar, se planejar ali. De repente fazer dar uma corrida a mais, né? É isso aí. Fê, mais uma dica para quem tá começando, que é bem comum, a pessoa quer trazer ali um número grande de clientes pro salão e ela começa fazendo promoção. A minha dica é não saia fazendo promoção. Queria que você é promoção? comentasse. Qual é o significado da palavra promoção? Promover. Promover o quê? Promover um serviço, um produto. Serviço, um produto que você não venda. Então você vai promover algo que está escondido no estoque. Por exemplo, eu tenho cliente de luzes praticamente todos os dias. Para que o Fernando Pascoal vai fazer promoção de luzes, sendo que eu vendo todos os dias? Não cabe. Não tem sentido. Então, qual é a promoção? Eu olho no meu estoque, o que eu mais tenho que está parado,
Ah, tem essa hidratação aqui da X, marca X, que não tá saindo. Eu vou lá e faço uma promoção. Em cima Gente, daquele produto. Esse mês, quem fizer a coloração vai ganhar hidratação. Pronto. Eu tenho 30 dias para usar aquele produto que tá parado. Isso é uma promoção. Estou promovendo algo que está parado. E é legal avisar a cliente, por exemplo, ela vai fazer a coloração e ela não sabe que ela vai fazer hidratação X, que tá lá parada. É legal avisar ela ou não é necessário? Não tem necessidade. O legal é você mandar pelo WhatsApp dela de uma forma bem, como que eu posso, personalizada, como se a cliente estivesse recebendo só ela. Só ela. E você fala, oi Gi, tudo bem? A gente fez uma promoção aqui hoje, eu lembrei de você. Se você fizer o retoque até o final do mês, você ganha uma hidratação. Vamos marcar seu horário? Legal. E aí ali deixa a cliente marcar o horário. Você já falou algo que eu tinha anotado aqui para o próximo tópico. Aí eu derrubando. Produção, isso acontece. Muitas vezes o profissional vai se desmotivando porque ele chega no salão e tá lá com a agenda vazia, né? Não tem ninguém, tanto no equipe ou quanto já na equipe. O que ele pode fazer para começar a encher essa agenda? É o que eu acabei de falar. Né? Você vai Fazer lá... a promoção personalizada. Promoção personalizada mesmo. Mas eu queria que você contasse aquilo que a gente fazia no começo da nossa jornada. De ligar para cliente? Agenda vazia, às vezes estava cheia a agenda. E aí chegava no dia do trabalho, uma ligava, não vou conseguir, a outra ligava e falava, gente, que isso? Essa energia. Fechava a agenda e ficava vazia do nada. E aí que a gente fazia? Saía ligando para cliente, personalizado já, nem sabia que estava personalizando. Não sabia. Não tinha... eu tenho até hoje, gente, isso aí qualquer dia me cobra. Eu vou trazer a minha pasta com letras de ordem alfabética, com todas as clientes que a gente atendia desde o começo da nossa carreira. Eu tenho até hoje o nome de todas. Tá escondido. Tá em casa. Uma pasta, letra A. Só as clientes com letra A. Então a gente pegava ali, ó. Eu marcava sempre a cliente voltava. Eu marcava a data que ela tava vindo. E o serviço que estava sendo executado. Então, às vezes eu ia dar uma folhadinha. Fazia 30 dias que ela não vinha. Então ainda estava dentro do prazo. Quando eu pegava que ela estava 90 dias, era a pessoa exata para eu ligar. Eu ligava, oi, dona Maria, tudo bem? O Fernando aqui do salão, como que a senhora tá? Tá bem? Nossa, eu tô sentindo sua falta aqui no salão. Eu mesmo ligava para cliente. Então ela se sentia importante. Mega importante. Quantas vezes eu fiz isso? E aí depois, aconteceu uma coisa também ruim, porque elas ligavam para marcar horário, só queria falar comigo. Não queria falar com a recepcionista. De tão personalizado que era o negócio. Mas a dica que eu dou para os profissionais que tá com a agenda vazia, primeira coisa é faz uma oração. Ajoelha aí na cadeira, pega um óleo ungido. Se você não tem essa fé, gente, começa a ter essa fé. Vai lá, se você é católico, pede pro padre um pouquinho de água benta, passa no vão das portas, das janelas, se ajoelha perante Deus aí. E não é se humilhar não, gente, é agradecer. Agradece porque o seu salão tá vazio, mas mentaliza que Deus vai te ajudar. Deus tá te ajudando a você preparar o seu ambiente. Porque não adianta a pessoa chegar no ambiente, tá lotado e todo conturbado. Muita gente falando, ninguém focando em nada. O serviço... Energia pesada. Então, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Se o seu salão tá vazio, é porque você tem que parar e ver. Eu queria até levantar aqui. Eu vou mostrar como que eu faço lá no salão. Eita. Eu vou mostrar aqui no salão e depois eu volto aqui e falo. Atrapalhar chama, o salão. Chama olhar de canto. Você vem aqui no canto assim, ó, do salão. Pega aqui, Rafa. Eu aqui. Eu tô no canto aqui, ó. Ali é o centro, né? A câmera do centro. Eu pego aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. E aí eu faço isso aqui, ó. 360, ó. Ó. Eu vou só olhando, ó, o salão, ó. Eu olho, eu vejo como tá posicionado. Aí eu pego e falo assim. Eu não sei se você estava escutando, vou falar aqui de novo. Eu olho, 360, ó. Venho assim, vou girando, ó. Vou girando. E aí eu vejo
será que um cliente que entra no meu salão consegue enxergar isso aqui? De qual maneira? É desse jeito que eu penso. Tem alguma coisa fora do lugar? Tem alguma coisa suja? Olha pra cima, olha pra baixo, vê se tem algum vazamento. E depois, quando o salão tá vazio, o que eu faço, Gi? Eu saio na rua e vejo meu salão lá da rua, como se fosse um cliente. Então eu Legal. passo na porta do salão e falo assim, eu entraria aqui? Eu tenho vontade de entrar aqui nesse lugar? Olha só essa dica, gente. Então eu passo do outro lado da calçada, eu passo na minha calçada, eu vejo se tem grama nascendo aqueles capim na frente do salão. Tá parecendo abandonado, né? Sim. Então assim, eu tenho que ter o olhar de um cliente, eu tenho que ter o desejo de um cliente. Se o profissional não tiver isso, não tem como. Ele precisa perceber, precisa estar... Esses dias eu postei, o que eu faço quando eu chego na terça-feira no salão? O que eu faço? Eu pego a minha agenda, né? Tem um ritual, né? Intercalo com a minha agenda pessoal. Depois eu limpo minhas ferramentas. Então, tudo isso faz parte de um bom atendimento. O atendimento não é só quando a cliente está sentada na cadeira. É o preparo, É né? o preparo. Né? Então, você tem que preparar o ambiente para quando a cliente chegar no salão. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Porque aí vai encher na agenda, né? Vai encher na agenda. O objetivo aqui dessa Isso dica era encher a agenda. E assim, eu gosto muito das coisas bem certinhas e redondas, né? Então tá começando, começa do jeito certo. Abre o seu MEI. A gente tem inclusive um podcast aqui gravado com o Rafael Ginaro, que ele fala, tira todas as dúvidas do MEI. Você pode ir lá pesquisar e assistir ele completo. Então, abra o seu MEI, faça a sua contribuição, né? Mensal ali, que, se eu não me engano, está em torno de 70 e poucos reais. 76. É uma tarifa mínima, está contribuindo ali com o seu INSS. Se você é mulher, ficar gestante, você precisar se afastar do salão, você vai receber ali pelo período que está em casa. E está contribuindo com a sua aposentadoria, né? E a gente precisa pensar a longo prazo. Porque a idade vai chegar, né? E como é que você vai estar lá? Precisa começar a pensar ali a longo prazo, né? E é um dos nossos objetivos aqui no Pod Beleza é aumentar, né? Mudar a sua mentalidade, assim como a gente precisou também mudar a nossa para ter bons resultados, né? Melhores resultados, certo? Certíssimo. O MEI a gente sempre pagou, inclusive, né? Antigamente era aquele carnezão, Guia de Previdência Social, GPS. Então a gente sempre pagou e era mais caro ainda, né, Fê? Porque era sobre um salário e aí a gente pagava sobre um salário e meio, enfim. Era muito mais do que 70 e poucos reais de hoje. Então dá para pagar. Se você fizer aí um corte de cabelo. Corta uma pizza de né? final de semana. Corta uma pizza. Mas se você quer a pizza, se propõe a fazer um pé e mão a mais ali, 60 reais, um pé Isso e uma aí. mão e mais uma mão, que é o preço médio, né, aqui da região, dá para você pagar aí o MEI. E chega de dicas para Não, iniciante? eu vou dar a Tem última mais? agora. Só a última, só para fechar. Então, bora lá. A importância da pessoa estudar. Porque assiste... Não pode parar nunca, Não, né, não é nem pode parar. Essa é a outra coisa, é outra dica. É você olhar o Fernando Pascoal fazendo luzes no YouTube, viu como faz, mas você não tem a aula teórica. Você não sabe o tempo de ação do produto. Você não sabe o tempo que tem que deixar exposto no cabelo. Então, pessoal, é uma dica para vocês. Estudem a aula teórica, não só a prática. Principalmente para lidar com imprevistos. Isso aí. Né? Porque os cabelos estão cada vez mais com mais produto químico, a cliente está usando muita coisa em casa. Isso aí. E, como diria o House, pacientemente, cliente Mente também. Então, ela fala para você que não usou a Progressiva em casa, mas ela usou a Express, então tem que fazer teste. Até o shampoo, né, gente? Hoje tem vários shampoo. shampoos aí que a gente fala líssima, né? Aquele shampoo que tira o frizz, ele tem alisante. Então você precisa saber disso aí, como que vai reagir no cabelo da sua cliente. Isso aí. Então, chega de dicas para Chega iniciantes. próximo, a gente vai gravar um próximo para segunda fase. Segunda parte. Isso aí. Então, esse foi mais um Pod Beleza, aqui no ar, eu e o Fernando, trazendo, né, o melhor para contribuir com você, profissional da beleza.
Deixa o seu like aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo se você gostou, o que mais chamou atenção nessa dica que você faz no seu salão, você vai começar a fazer no seu salão, compartilha aqui com a gente. Um É isso aí, super pessoal. beijo. Até a próxima. E ó, não esqueça de ir lá no meu Instagram, no Instagram da Gi. Nós vamos começar a disponibilizar algumas aulas grátis para você lá no YouTube. Certo, Gi? Certíssimo. Até a próxima, pessoal. Até mais.